vamos dar as boas-vindas a Nicole Almeida, que como eu chamo ela, tá? É uma engenheira de produção formada pelo nosso curso em 2017, que sempre se destacou para todos nós como aluna durante os estudos, mas que também tomou umas decisões bem ousadas em sua vida profissional, e é isso que a gente gostaria muito que ela compartilhasse com vocês, tá? E eu vou deixar as apresentações mais específicas para ela, porque ela é ótima fazendo isso, então, e porque, bom, é a melhor pessoa para falar, né? Então, por favor, Nicole, fica à vontade, tá? O palco é todo teu. Sim, muito obrigada. Prazer, todo mundo. Meu nome é Nicole Almeida e eu trabalho atualmente como especialista no time de sistema de qualidade na Medtronic. Para mim é uma honra estar aqui e eu fico muito feliz de falar de novo com a professora Roxana e o professor Agostinho. Foram professores que marcaram a minha vida mesmo na faculdade. E até hoje. Bom, vamos começar. Só um overview da minha trajetória, de 2013 a hoje. Então, eu me formei no Mackenzie, depois eu comecei a trabalhar numa farmacêutica, mudei para os Estados Unidos, vou falar um pouco disso. Depois, eu comecei a trabalhar na Medtronic e fiz um mestrado na Brown University. De início, Nicole, 26 anos, eu nasci e cresci em São Paulo e agora, atualmente, eu moro em Massachusetts, nos Estados Unidos, pertinho de Boston. Meus hobbies, eu gosto muito de conhecer todos os restaurantes possíveis, então, chamado foodie, eu faço até minhas viagens marcando os restaurantes que eu quero ir, eu gosto muito de fotografia. Eu achei importante mencionar aqui as línguas que eu falo, português, inglês e espanhol fluentes, porque isso é uma coisa que eu vou chamar atenção mais para frente nas minhas experiências. Agora, de interesses de curso, antes de entrar no Mackenzie, isso também acho importante mencionar que eu gostava de muitas coisas diferentes. Eu, por muito tempo, falei que eu queria ser juíza, eu amo animais, então também queria fazer veterinária, e também tinha a opção de engenharia, que falavam muito no colégio, os professores falavam bastante para a gente ver as engenharias. Mas eu pensava qual? Acabou que eu cheguei na engenharia de produção, que eu não conhecia muito, e eu me apaixonei. Basicamente, o currículo da engenharia de produção me chamou muita atenção, porque é bem diverso. Então, além de eu ter a questão de, vamos dizer, cálculo, física, química, uma questão bem técnica, termodinâmica, eu vi que também tinha aulas que, assim, teve até aula de RH, teve aula de comportamento, teve aula de um pouco de direito, de leis, então bem diverso, e foi um curso que me preparou bastante para a vida. Bom, graduação. Eu fiz, então, engenharia de produção, de 2013 a 2017, na 20ª turma de engenharia de produção, e as matérias que mais me chamaram a atenção foram a questão de desenho, que eu amava, tanto de fazer com o lápis e depois no AutoCAD. Inovação e desenvolvimento de produto, Roxana, sua aula. E também teve outra que eu não lembro o nome, mas era mais ou menos do mesmo tipo, era de fábrica. Eu lembro que a gente tinha que fazer a nossa fábrica, escolher onde montar a fábrica, fazer o nosso produto. Projeto de fábrica. Projeto de fábrica. A primeira versão do projeto de fábrica. Isso. E eu não ia falar, mas eu acho que a gente precisa marcar uma reunião depois, porque eu não entendo até hoje porque eu tirei um 6 na matéria que eu adorava. Mas... Você lembra que você não fez sozinha, né? Não fiz sozinha. Mas foi o único grupo que fiz em 3D, o vídeo. Mas, enfim. Mas brincadeiras à parte, eu também gostei muito de qualidade, que isso é uma coisa que me trouxe para onde eu estou hoje. E economia do professor Agostinho. Eu era péssima, mas ele explicava de um jeito maravilhoso que eu entendia tudo. Depois, na prova, não me dava muito bem, mas na hora, eu entendia tudo, me sentia super inteligente. Uma coisa que foi bem legal no Mackenzie, fiz questão de colocar aqui, foi a participação na primeira feira de inovações que a professora Roxana me chamou para participar, com o nosso grupo, o meu grupo da aula de inovação e desenvolvimento de produto. E, para mim, foi muito importante, porque realmente juntou várias matérias que a gente já tinha tido. Então, solidificou essa questão de Bill of Materials, tudo que vai dentro do produto, da árvore, do produto, de relacionamento de pai e filho, sistemas de qualidade,
Eu adorei fazer o FEMEA, o QFD, que também é uma coisa que eu quebrei a cabeça, foi muito difícil de início, tudo estava errado que eu fazia, né, Roxana? Mas depois, quando eu peguei o jeito, eu amei, e até apliquei isso em outras matérias, quando a gente criava outros produtos e outras empresas. Eu aprendi bastante de plano de negócios, que eu também usei em outros semestres, então fazer toda aquela matriz de clientes, fornecedores, o produto, como é que vai fazer o transporte desse produto, em geral, empreendedorismo. Outra coisa que eu digo para vocês aproveitarem também durante o curso é a semana de engenharia e a feira de carreiras. A feira de carreiras, principalmente para conhecer as empresas que estão lá. Tem muita empresa gigantesca que faz coisas que você usa no dia a dia e você não tem ideia, acaba descobrindo lá. E a semana de engenharia foi importante para mim porque eu não ia só pelas as horas complementares, eu acabei terminando minhas horas complementares bem antes da hora, porque eu queria ir em todas as palestras possíveis, eu queria conhecer novas tecnologias que eles apresentavam, a carreira das pessoas, como que foi a trajetória delas. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, falando da minha trajetória, eu gostava muito de ouvir dos outros. E em 2016, no meu penúltimo ano de faculdade, eu entrei na Boehringer Ingelheim. Vou falar só um pouquinho assim da empresa. Ela é uma indústria farmacêutica alemã, empresa familiar fundada em 1875, mas tem um pouco mais de 60 anos de Brasil e mais de 52 mil funcionários no mundo todo. Atualmente, é um grupo empresarial familiar reconhecido como a maior indústria farmacêutica de capital fechado. E a Boehringer consiste em 2 pilares. Tem a saúde humana, que coloquei aqui uns exemplos, áreas terapêuticas de doenças cardiovasculares, então prevenção de AVC, trombose, anticoagulação, insuficiência cardíaca. Tem a respiratórias, que é a asma, fibrose, doença crônica, tem a questão de diabetes, virais, sistema nervoso e oncologia. Tem bastante coisa. E na saúde animal, que eu também vou comentar um pouquinho disso no próximo slide, eles têm medicamentos como o Frontline, que eu coloquei aqui para quem tem animal, usa bastante por questão de pulgas, carrapatos, então eles têm medicamentos para animais de companhia, cães e gatos, grandes animais nas fazendas, bovinos, equinos, aves e suínos. É uma ótima companhia, eu fiz ótimas amizades lá dentro e foi um pessoal bem acolhedor. Então eu fui estagiária lá em 2016, e eu saí de lá como analista júnior em 2019. Então, eu coloquei aqui minha trajetória. No início, eu entrei lá em compras. Isso foi em São Paulo. E vocês podem imaginar compras em engenharia de produção. Se fosse compras de matéria-prima, até entenderia, mas não foi nisso. Foi em HS, Facilities e pesquisa clínica. Me perguntaram lá na entrevista também, Nicole, você se sente confortável entrando nisso? E foi uma escolha bem complicada, porque eu estava entre isso ou ir para banco, mas eu acabei escolhendo ir porque eu pensei, mesmo se não é na área que eu quero, eu posso aprender bastante onde eu estou e também passar mais para frente. Fazer um networking dentro da empresa, depois eu passo para a fábrica, porque é uma indústria gigantesca. Então, deixa eu aproveitar para já entrar, colocar o pezinho na porta e depois eu vou para onde eu quero lá dentro. Esse foi meu pensamento. E, para mim, foi bem surpreendente, porque, assim, para a EHS Facility, só para vocês terem uma ideia, tudo dentro de um escritório que pode ser de contratar fornecedores para consultoria jurídico, de contabilidade, mas também pode ser comprar o papel da impressora do escritório, pode ser pagar o aluguel do escritório. Então, bem diferente de engenharia de produção. E, ao mesmo tempo, eu dava suporte aos analistas de pesquisa clínica, o que foi muito importante também para eu chegar onde eu estou hoje, que eu tive muito interesse nisso. Então, eu via os contratos de toda a América Latina e dava suporte em relação a isso. Foi aí que eu usei muito o inglês e o espanhol. Me colocaram para, como é que eu digo, para fazer toda a organização de todos os contratos de pesquisa clínica da América Latina, porque eles estavam passando por uma base de dados argentina. Então, eu trabalhei muito com o time da Argentina. Então, além de usar bastante o inglês e espanhol, que foi o diferencial para poder entrar na empresa, isso também foi diferencial para me manter lá. Eu fazia muitos projetos com o pessoal de fora. Depois disso, lá para julho de 2017, eu fui contratada como analista júnior
só que foi na fábrica. Então, foi de acordo com os planos que eu tinha. Eu realmente consegui passar para a parte de diretos. E para explicar a questão de indiretos e diretos, que vocês podem ouvir isso muito quando vocês começarem a trabalhar, ou quem já está trabalhando, dentro de uma indústria, tudo que é direto é o que tem a ver com o produto. Então, se você está fabricando um medicamento, matéria-prima é direto, tem a ver com o produto. A máquina que está realmente fazendo o medicamento está dentro dessa seção de diretos. De indiretos é tudo que dá suporte à empresa. Então, pode ser a compra de energia para manter a fábrica, pode ser o papel do escritório, pode ser o aluguel. E então eu tinha entrado na parte de indiretos e agora eu tinha passado para diretos para comprar matéria-prima. O que foi muito, muito legal na fábrica de Tapecerica da Serra, e eu trabalhava e fazia parte de diversas reuniões com o pessoal de qualidade, de regulatórios, os engenheiros de produção, engenheiros mecânicos. Foi uma ótima experiência. Depois disso, eu passei um tempinho comprando utilities, que era só a parte de gases da empresa e de energia. E depois eu fui para compra de manutenção na unidade de Paulínia. E eu quero chamar atenção para isso porque a Boehringer, ela era mais a parte de saúde humana. Aí o que aconteceu? Em 2017, coloquei aqui do lado uma notícia, a Boehringer comprou a saúde animal da Sanofi, que é uma empresa farmacêutica gigantesca também, ela é francesa. E foi aí que veio, então, a fábrica de Paulínia e o escritório deles, que era, ou ainda deve ser, em Campinas. Aí o que aconteceu? Eles precisaram, então, que eu fosse trabalhar em Paulínia, eu pegava fretado direto, 2 horas de estrada, para chegar em Paulínia, e a minha atividade era padronizar todos os contratos de manutenção, primeiro renegociar todos os contratos de manutenção, que eram milhares de itens, e padronizar tanto os contratos, fornecedores, fazer essa sinergia com a outra fábrica, que era de Tapecerica da Serra. Só que isso não foi tão fácil, porque não era apenas uma questão de atividade, também tinha, eu coloquei ali por último, change management. Isso é uma coisa que eu vi no Mackenzie, em uma das aulas, que change management é assim, tem uma mudança na empresa, tem alguma coisa acontecendo, tem as atividades, você também tem que lidar com pessoas. Então, nesse caso, então eu fiz a renegociação de contratos, automatização de processos, passar tudo para o sistema, sinergia do processo de compra entre as duas plantas, e além disso, tinha lidar com pessoas. Eu estava lidando com engenheiros, só engenheiros, homens de 30 anos, com 30 anos de casa. Então, eles olhavam para mim, uma menina de 22 anos, que veio de um time de Tapecerica da Serra, que também era um time novo, e eles falaram, como é que você quer mudar o que eu faço há 30 anos? Então, teve muita resistência. Foi um trabalho bem complicado, mas que eu digo que foi um sucesso. Depois de um ano e meio, os contratos estavam renegociados, sua grande maioria. A gente conseguiu automatizar os processos, até 42% de tudo estava automatizado. Houve muita sinergia de fornecedores, a cultura da empresa já estava bem a par de Tapecerica, de São Paulo, e o pessoal, então, agora eles entendiam o porquê de toda a mudança que a gente tinha feito e estavam andando de acordo com o que a gente gostaria. Foi um projeto muito, muito legal, teve bastante trabalho, mas também um networking muito, muito bom, conheci bastante gente. E o que aconteceu é que depois disso, eu amava essa empresa, amava o time, só que aí eu decidi mudar para os Estados Unidos. Não foi uma decisão por conta de carreira, não foi uma decisão por conta de estudos, foi uma decisão pessoal, que eu e os meus pais temos família aqui, então nós tínhamos documento, e eu falei, vou largar tudo para trás e vou começar a vida em outro lugar, porque eu estou com vontade. Foi basicamente isso que aconteceu. E eu falei, vai dar tudo certo. E deu. Surpreendentemente, deu mais certo do que eu esperava. Então, 2 meses depois que eu cheguei aqui, eu cheguei no finalzinho de fevereiro, acho que dia 29 de fevereiro. E 2 meses depois eu entrei na Medtronic. A Medtronic é uma indústria de equipamentos médicos, é a maior indústria de equipamentos médicos do mundo. É a maior. Ela está na frente de Johnson & Johnson, está na frente de Siemens, de GE Healthcare. Lembrando que esses grandes nomes que eu estou falando
elas são empresas gigantescas e uma das maiores, só que eu estou falando só da seção de equipamentos médicos. Então, Johnson tem outras coisas que eles fabricam também. É uma empresa familiar também, fundada em 1949, nos Estados Unidos. Eles têm a sede aqui em Minneapolis e trata mais de 70 problemas de saúde, de Parkinson a diabetes. Então, uma coisa importante de notar aqui do lado esquerdo da tela é que eles têm mais de 70 anos de empresa. É uma empresa muito mais nova que a Behring que eu trabalhava. Mas eles têm o dobro de funcionários, 90 mil funcionários no mundo. Estão presentes em 150 países, eles envolvem pesado em pesquisa e desenvolvimento, já tem 2,5 bilhões de dólares, e eles têm muita patente, mais de 49 mil patentes. É uma empresa que foca bastante em desenvolvimento, e eles são muito grandes também, porque eles adquirem muitas empresas. Aí, eles são divididos em 4 pilares, chamados de unidades de operação. Primeiro é diabetes. A empresa começou com coisas de diabetes. Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Então, sistema de monitoramento pelo celular, quando as pessoas têm os aparelhinhos de diabetes no corpo e conseguem ver todas as informações do sangue delas pelo celular. Tem Smart Insulin Pen, que é essa caneta de injeção de insulina. Os médicos, eles conseguem programar a quantidade certa, a dose certa para ser liberada quando a pessoa for usar a caneta. O segundo pilar é a parte cardiovascular. Stent, válvulas, catéteres, equipamento de ablação para neutralizar a arritmia. Uma coisa interessante, essa foto aí da direita é o mais recente equipamento o marca-passo. Eles fizeram desse tamanhozinho. O terceiro pilar da empresa é de neurociência, então eles trabalham bastante com Deep Brain Stimulation, que é basicamente quando você coloca o aparelhinho no cérebro, ou em qualquer parte, na verdade, do sistema nervoso, mas normalmente no cérebro, e ele fica liberando uns sinais, e é isso que trata Parkinson. Então, a pessoa está tremendo, eles ligam esse aparelhinho, para de tremer totalmente. Trata também de derrame, drug infusion. Então, essa foto da direita é um aparelhinho que se liga ao sistema nervoso na altura do abdômen e ele fica liberando o medicamento. E o quarto pilar da empresa seria Medical Surgical. Então, seria basicamente todos os equipamentos possíveis de cirurgia. Aqui à direita, essa arminha, na verdade, é um equipamento de cirurgias laparoscópicas. Para explicar o que é uma cirurgia laparoscópica, tem a cirurgia aberta, então, por exemplo, precisa fazer um exame de hérnia. Eles vão lá, vão abrir o abdômen da pessoa todo e fazer toda a cirurgia. Isso é uma cirurgia aberta. Mas a Medtronic investe muito em cirurgia laparoscópica, ou seja, não precisa abrir a pessoa, eles fazem só 4 a 6 furinhos do lado do abdômen, enche de ar e enfia essas arminhas, que na ponta tem, por exemplo, tem uma pinça, onde eles vão pegar para costurar dentro da pessoa, o outro, a ponta é uma câmera, então ao invés de abrir uma pessoa toda, faz os furinhos e trabalha do lado de fora através da câmera. À esquerda eu coloquei 3 equipamentos diferentes. O mais perto da palavra medical, ele é um ventilador, que foi muito falado agora durante a pandemia. Então, quando as pessoas são entubadas, é esse equipamento que está ligado para poder manter a respiração. Agora, esse da esquerda é um robô. Não está ainda em circulação, mas isso é uma coisa que também eles investem bastante, as cirurgias de robôs. Então, o robô faz a cirurgia e existe um módulo à parte, que não está ligado a ele, onde o médico fica controlando o robô numa tela. Isso pode ser na mesma sala, ou isso pode ser em outro país. Eles fizeram uma cirurgia onde a pessoa estava nos Estados Unidos e o médico estava no Japão, fazendo a cirurgia através desse outro módulo. Então, isso é uma coisa bem legal. Bom, isso foi um overview da empresa onde eu estou agora. Agora vamos falar do que eu fiz lá dentro. Só lembrando, engenharia de produção, entrei numa empresa onde eu fiz coisas de indiretos, passei para o diretos, mas agora eu mudei de país. E pelo menos aqui nos Estados Unidos, é bem complicado você entrar já na área que você quer, porque eles veem como, é uma pessoa que não tem experiência de país. Eles querem alguém que pelo menos tenha 1 ano de país. Então eu falei, com certeza eu vou ter que dar um passinho para trás. Que foi o que eu fiz, eu voltei para a parte de indiretos. Mas já era
já era um avanço comparado com o que fazia no Brasil, porque no Brasil eu estava trabalhando na área de compras, realmente na planta, local ou fazendo coisas para a América Latina. Agora eu entrei aqui já num time global. Eu participei, eu entrei na área primeiro de Indirect Supply Chain Analyst e depois eu passei para Strategic Sourcing Analyst. Eu comecei com desenvolvimento e análise de diversos relatórios relacionados ao Ariba, que é um programa de compras que eu já usava no Brasil. Esse Ariba, ele é um produto da SAP, que é uma empresa muito grande de tecnologia. Então, eu comecei a trabalhar com isso, com compliance, política organizacional, mas tudo isso era em nível global. A desenvolvimento de SOPs, que foi onde eu aprimorei bastante o meu inglês técnico, porque meu inglês era de conversação ou de corporativo, mas não tão desenvolvido quanto era necessário nisso. Então, isso eu desenvolvi bastante nessa hora, nos primeiros meses meus de Estados Unidos. Aí começou a complicar um pouquinho mais para o meu lado. Eu comecei a fazer treinamento de usuários de sistemas de acordo com a política de compras. Isso para mim foi eu desenvolvi bastante essa área, porque eu não sou uma pessoa muito de falar, fazer muitas apresentações. Eu não era, né? Deixa eu falar dessa forma, não era. Mas eu me desenvolvi muito nessa parte de fazer apresentações e treinamentos, e isso foi um grande aprendizado. Então, aqui eu coloquei aprimorar a técnica de apresentação para treinamento, tradução de conteúdo para diferentes níveis de colaboradores. Quando eu falo tradução, aqui eu não estou falando de língua. Eu também fiz muita tradução para o inglês, para o português e para o espanhol nessas horas, porque isso foi muito importante eu ter o português na região que eu estou. Porque ao invés deles pegarem esse novo conhecimento de Ariba, do lançamento desse projeto, e explicar para alguém do Brasil, para o pessoal do Brasil, passar para todos os colaboradores do Brasil, eles pensaram, a Nicole já estava trabalhando com isso, a Nicole já tem conhecimento de sistema, ela mesma pode dar o treinamento para todo o Brasil. Então, no caso, eu dei para toda a América Latina o treinamento, tanto em espanhol quanto em português. E só voltando, essa tradução de conteúdo para diferentes níveis de colaboradores, eu não estou falando de línguas, eu estou falando de como traduzir para o entendimento das pessoas. Então, eu estava falando com pessoas de diversos cargos da empresa, e eu tinha que ensinar e explicar tanto a política quanto o sistema de uma forma que todo mundo entendesse. Então, isso para mim foi um grande período de aprendizado. Foi bem legal. Eu pulei rapidinho aqui, coloquei outros tipos de projetos. Eu participei de um projeto de desenvolvimento de pesquisas com o time de sistemas. Eu coloquei isso só para mostrar networking, porque conforme eu ia fazendo o meu trabalho, mostrando que eu estava me desenvolvendo, que eu tinha vários interesses dentro da empresa, as pessoas começaram a me chamar para fazer diversas atividades e projetos diferentes. Então, isso foi bem legal. Então, eu trabalhei com o time de sistemas, eu também trabalhei na parte de coordenação, bem no início da pandemia, assim, março, abril, maio, a gente precisou enviar EPIs para as fábricas do mundo todo da Medtronic, para o pessoal que não podia parar a fábrica e estava tendo um shortage, não estava tendo em estoque. Então, foi bem assim, intenso esse projeto. E depois eu tinha que coordenar todo o envio. Então, compramos tudo isso, agora vamos mandar quanto para cada país. Foi bem legal. Eu deixei por último aqui o meu maior projeto na Medtronic. E é o que eu disse, a gente dá um passinho para trás, às vezes, na questão de carreira, mas a gente acha que é um passo para trás, mas pode estar te lançando para 3 passos para frente depois de um tempo. E isso me ajudou bastante, porque nesse período, eu também desenvolvi muita questão de gerenciamento de projeto, que independente da parte de indiretos ou de direto, você vai usar. E a gente tem muito isso no McKinsey também, mais para o final do curso, aula sobre gerenciamento de projeto. Então, nesse caso, esse projeto aqui, para vocês terem uma ideia, foi uma melhoria de processo de Vendor Adding Change, que seria a homologação de fornecedores. É uma coisa simples. Tal pessoa em tal departamento precisa contratar uma consultoria, o outro precisa comprar uma impressora. Ok, como que a gente faz isso? Primeiro tem que homologar o fornecedor, ter certeza de que ele não está envolvido com nada ilegal. Aí a gente
homologa ele num sistema, para depois liberar, para depois poder, dentro do sistema, fazer as compras automáticas. Só que não foi tão simples na prática, porque cada pessoa fazia de um jeito diferente. Não tinha um sistema, não tinha responsabilidades claras, então eu trabalhei primeiro num projeto piloto só para a América do Norte, para desenvolver todo um formulário, desenvolver um processo certinho, bem claro, com claras responsabilidades, ao invés de ter 10 pessoas nesse processo, de cada pessoa, uma pessoa pega um documento, outra pessoa pega outro documento, a outra junta, aí terminou isso, agora era só uma pessoa que se responsabilizava por tudo, entrar em contato com o fornecedor. Enfim, foi um projeto, assim, bem legal, que deu muito certo, tanto que pediram para eu expandir para o mundo todo. Então, no primeiro ano foi só para a América do Norte, e depois disso, um ano e meio, foi toda essa questão de expandir o projeto para todas as regiões, todos os países do mundo, os 150 países que a Medtronic está. Só que, ao mesmo tempo, a Medtronic contratou uma terceira, que também é uma empresa que vocês devem conhecer, muito grande, Accenture. Esse processo de terceirização se chama Business Process Outsourcing, para fazer todas as questões operacionais de compras. Então, assim, a própria Medtronic ainda faz as compras, as negociações com os fornecedores. Mas depois que vai para o sistema, e depois tem virar pedido dentro do sistema, várias coisinhas passou para a Accenture. Todas as coisas manuais que a gente, digamos assim, perderia tempo na negociação, a Accenture faz. Só que isso inclui o meu processo, o processo de homologação de fornecedor. Então, além de tudo que eu já estava fazendo com o meu time, eu precisei também passar todo o treinamento para a Accenture. E, ao mesmo tempo, tinha melhorias no processo já implementado para poder automatizar, porque agora todo o processo que estava sendo no papel, a gente estava desenvolvendo um sistema e teve que treinar agora no sistema e trabalhar com um time de IT, de TI, para poder criar esse sistema. Então, foi um projeto que uniu diversos departamentos, acabou também por quebrar barreiras com os outros departamentos, que ninguém nem falava antes direito, então tinha muito conflito. Então, nessa, a gente trabalhou todo mundo junto e virou um processo bem fluido, digamos assim. Foi bem legal. E agora, desde isso tudo que eu falei para vocês foi até dezembro. Agora, em janeiro, eu passei novamente para a parte de diretas. Eu cheguei aonde eu queria. Então, no primeiro slide que eu passei para vocês, as matérias que eu tinha interesse no Mackenzie, tinha qualidade. Foi desde lá que eu comecei a ter muito interesse de qualidade, todas as ferramentas usadas, e isso me trouxe até onde eu estou hoje também, né? Então, agora eu estou trabalhando no time eu sou uma Quality System Specialist, vou ler rapidinho, que basicamente é utilizar umas ferramentas analíticas e coordenação para dar suporte às atividades de sistema de qualidade, como Quality Data Review, gerenciamento de capas e implementação. E eu queria passar para vocês um overview do que é capas, porque isso vai de encontro com coisas que eu aprendi no Mackenzie. E eu acho bem interessante. Então, capas basicamente são as ações corretivas e preventivas quando alguma coisa dá errado. Então, vamos dizer que eu estou trabalhando com um produto, equipamentos médicos, então vamos dizer que começou a dar problema na bateria dele. Por que está dando esse problema? Vamos abrir um capa. Porque agora tal pecinha caiu. Por que essa pecinha caiu? Vamos abrir um capa. Então, vamos descobrir o que está acontecendo, vamos corrigir, vamos prevenir de acontecer de novo. E, basicamente, são 7 passos do capa. O primeiro capa, então, é identificar o problema. Então, o que aconteceu? Caiu a peça? Parou de funcionar a bateria? O que deveria ter acontecido? Quando aconteceu? Foi no hospital? Foi durante o transporte? Foi ainda dentro da fábrica? E onde que aconteceu também, né? Quando e onde? O segundo passo seria avaliar a severidade. Então, tem toda uma análise de risco. O paciente foi afetado, machucou alguém, não machucou alguém, o equipamento, o que aconteceu, deixou o equipamento, deixou de ser seguro, impactou regulatório, que seria toda a documentação, que, só para explicar isso aqui rapidinho, um órgão regulatório é o Anvisa, aqui nos Estados Unidos é o FDA. Então, impactou algum documento em relação a esses órgãos regulatórios, que
vão impossibilitar do equipamento de ser comercializado? O terceiro passo seria investigar, então, a causa raiz. E isso eu vi no Mackenzie. Algumas ferramentas, estou vendo a Roxana aí, algumas ferramentas são os 5 porquês. Então, ok, a bateria parou de funcionar. Por que ela parou de funcionar? E aí você vai fazendo os porquês até chegar na causa raiz mesmo. Um que eu gosto bastante é o Ishikawa, que é a espinha de peixe. E também tem o FAMEA, que eu falei que eu também usava nas aulas de engenharia de produção. Esses são alguns exemplos. Depois de fazer isso, a gente tem que determinar um plano. Quais vão ser as ações corretivas e quais vão ser as ações preventivas. Aí coloca em prática, implementa as ações corretivas, então, não sei, conserta a bateria, coloca o outro parafuso, e a próxima seria as preventivas. Isso pode ser diversas coisas, pode ser atualizar uns documentos de treinamento, por exemplo, do pessoal que vai colocar aquele parafuso lá. Estava escrito certo como é que era, ou eles apertaram errado, não sei. Desenvolver e monitorar processos regularmente. Então, sei lá, a bateria que estava parando de funcionar, a gente precisa ter um plano para monitorar quando ela começa a dar defeito, para a gente pegar nessa hora, ao invés de esperar realmente parar de funcionar. Ou também treinar profissionais. Vai ver as pessoas que estavam trabalhando no transporte do equipamento, por exemplo, não foram treinadas para embalar de uma forma certa, ou pode ser várias coisas. E o 7º ponto seria monitorar a eficácia das ações. Então, depois que tudo isso foi posto em prática, depois que já corrigiu o erro, depois de já ter uma ideia de prevenção de acontecer de novo, vamos monitorar se realmente isso está sendo feito, se o nosso plano foi bom. Ou se precisa abrir outra capa. E aí vira um capa depois de capa. Mas isso, então, basicamente é o que eu trabalho. Essa foto aí que eu coloquei é o equipamento da planta que eu estou hoje. Eu estou na planta de Littleton, em Massachusetts, e eles lidam apenas com esse equipamento, que ele é chamado de O-Arm. Eu acho ele bem interessante, então eu queria explicar um pouquinho para vocês dele. Ele é um sistema de raio-x móvel, que fornece as imagens 2D e 3D, e ele utiliza menos contraste. Então, para quem não sabe, contraste, quando você vai fazer um raio-x, às vezes para a imagem ficar mais clara, eles aplicam esse contraste na sua veia. E esse precisa de 50% menos da quantidade de contraste. E esse daqui, ele é usado, então, em cirurgia de coluna, traumas ortopédicos e procedimentos neurológicos. Aí eu coloquei uma fotinha aqui para explicar o que seria o processo normal, que seria o paciente estar na salinha de radiologia, faz o raio-x, depois ele é transportado para a sala de cirurgia, onde realmente vai acontecer a cirurgia, claro. Com esse equipamento, por ele ser móvel, não precisa desses 3 passos. O equipamento é levado para a sala de cirurgia, o paciente não precisa se mexer, colocam isso nele, já faz o raio-x e já leva o equipamento embora, e lá mesmo já faz a cirurgia, e se precisar durante a cirurgia também, faz o raio-x de novo. E eu acho bem legal esse equipamento. Bem conveniente. Ok, Brown. Eu coloquei isso depois, porque eu vou explicar como é que eu entrei lá, mas a questão é que eu entrei na Medtronic em fevereiro, março, abril, e na Brown eu comecei em agosto. Mas eu terminei a Brown antes da Medtronic. Antes de dezembro, eu quero dizer. Bom, na Brown foi onde eu fiz o meu mestrado. Vou passar só um overviewzinho dela. Ela foi fundada em 1764, em Providence, Rhode Island. Então, vocês podem ver aqui no mapa Massachusetts. Aqui a capital é Boston. Aqui tem Rhode Island. A capital é Providence. E eu estou morando bem aqui no meio, entre os dois. A faculdade fica aqui em Providence, e eu achei interessante trazer os dados que de undergraduate, que seria os cursos de bacharel, eles têm cerca de 15% de alunos internacionais. Mas de graduate, que é o pessoal de mestrado e doutorado, tem 40%. Então, basicamente, a maioria das pessoas que eu conversei no mestrado, elas eram de outros lugares, seja China, seja Japão, seja até Sri Lanka. Conversei com poucos americanos lá no mestrado.
A Brown, ela faz parte de um grupo chamado de Ivy League, que são as 8 melhores universidades dos Estados Unidos, e entre parênteses eu coloquei o nível de aceitação. Então, Harvard é a mais difícil, com 5%, e a Brown está com 7% de aceitação de todo mundo que se aplica lá. E eu queria também explicar que essa questão de aceitação não é só questão de nota, porque todo mundo que se aplica tem nota boa. A questão é quem a faculdade quer escolher que estude lá. É quem ela vê que eles gostariam que levasse o nome delas para frente. Então, falando um pouquinho do meu tempo lá, eu estudei lá, então, de 2019 a 2021, e eu escolhi o mestrado em engenharia biomédica, mas foi uma escolha, assim, bem pensada, porque eu tinha trabalhado em indústria farmacêutica no Brasil, eu tinha acabado de entrar na Medtronic, que é uma indústria de equipamentos médicos, e eu percebi que eu gostei muito mesmo de trabalhar em indústrias de healthcare. Eu gostei bastante de ver o impacto que a empresa onde eu trabalho, ou das minhas atividades, os impactos que tem nos pacientes. Eu falei, quero continuar, então eu gostaria de fazer uma especialização nos equipamentos médicos para realmente ter mais conhecimento, porque eu sei que eu quero passar para a parte de diretas, nessa época eu ainda não estava em diretas, e eu quero saber com o que eu estou lidando, eu quero entender e conseguir conversar com os engenheiros que trabalham no equipamento. Então, foi assim que eu escolhi o curso, que foi também o que me trouxe para o sistema de qualidade, porque para entrar nessa posição que eu estou hoje, eu precisava de um mestrado no currículo. Bom, como é que foi a minha entrada lá? Foi bem diferente. Eu acho que a professora Roxana e o Agostinho nem sabem direito como é que foi. O que aconteceu é que, assim, eu já tinha sido aceita para entrar na Medtronic, mas eu ainda não tinha começado a trabalhar lá, ainda faltariam umas 2 semanas para começar, porque tinha que fazer uns exames antes, os exames admissionais. Aí aconteceu que eu pensei, quero fazer um mestrado, porque antes de eu sair do Brasil para ir para os Estados Unidos, minha ideia, na verdade, era fazer mestrado na Holanda, justamente por uma palestra que eu vi na Semana de Engenharia, onde eu vi o quão importante e gigante a questão de logística na Holanda por conta dos portos. Então eu falei, quero trabalhar nos portos, quero fazer um mestrado na Holanda. Mas aí depois disso eu fui lá e decidi vir para os Estados Unidos, aconteceu o que aconteceu. Eu falei, preciso mudar meus planos. Eu vi então a lista de cursos disponíveis nas faculdades, tive esse pensamento que eu acabei de comentar para chegar na engenharia biomédica, coloquei um currículo debaixo do braço e fui lá na Brown. Eu nem sabia que a Brown era a Ivy League, eu não sabia a importância da Brown, eu só vi que era perto de casa, era conhecida, coloquei o currículo debaixo do braço e fui bater lá na porta. E minha mãe me achou louca. Eu, então, fui em 3 prédios falando, eu quero falar com o diretor ou a diretora desse curso, até eu chegar em alguém que tinha o contato da pessoa, e depois de 1 hora eu estava na sala dela. Mas a história foi que eu entrei no escritório da diretora Marissa, eu falei, oi, tudo bom? Meu nome é Nicole, e eu gostaria de uma bolsa de estudos. Aí a mulher olhou para mim e ela falou, como assim? Eu falei, sim, eu gostaria de uma bolsa de estudos, está aqui meu currículo. Mas ela nem pegou meu currículo. O que acontece é que ela falou, Nicole, a gente, infelizmente, não tem bolsa de estudos para mestrado, a gente só tem para doutorado e para bacharel. Mas me conta um pouquinho de você. Aí eu não tinha nada o que fazer mesmo, eu fiquei lá, fiquei conversando com ela, e eu já estava desiludida. Eu sentei lá, a gente conversou por cerca de meia hora, eu contei do Mackenzie, do que eu estudei, do que eu gostei, eu contei da indústria farmacêutica que eu trabalhei, falei que eu tinha acabado de entrar na Medtronic, que é uma empresa gigante, então ela também já conhecia. E no final eu levantei, agradeci e estava indo embora. Ela falou, não, espera um pouco. Acontece que a aplicação para esse curso já fechou. Eu estava indo lá, eu fui lá em abril, no começo de abril. E aqui o ano escolar é diferente, né? Como o verão é vamos dizer, de junho a agosto, os anos escolares começam em setembro. Só que a aplicação tinha que ter sido feita em janeiro. E eu nem sabia. Ela virou e falou, olha, a aplicação já fechou em janeiro, mas eu quero que você estude aqui. Então, eu vou abrir a aplicação para você e, por favor, você submeta os documentos, né? Porque é necessário, tem que estar no sistema, você precisa de cada recomendação, o seu transcript, que é
todas as aulas que eu tive no Mackenzie com as notas, e aí em setembro eu te vejo. Falei, legal, tá bom, mas como é que eu vou pagar? Porque era a minha única preocupação, mas eu já tinha conseguido emprego, isso deu tudo certo, a questão financeira, mas eu cheguei em casa e falei, tô na faculdade, eu vou estudar lá. Aí a mãe nem acreditava, né? A louca que pegou o currículo, bateu na porta e já voltou para casa com uma admissão. Aí eu entrei em contato com os professores e eles me mandaram cartas de recomendação maravilhosas, a professora Roxana Agostinho e o Luiz Lima, que eu guardo até hoje, inclusive com meu diploma. Fico muito emocionada de ler elas, Roxana, é muito, muito linda as cartas de vocês. E foi o que me deu bastante força no curso, porque foi bem complicado no início. Embora eu soubesse inglês, eu estava aprendendo inglês de medicina. Eu tinha aula com o pessoal de medicina também. E o início foi bem complicado. Às vezes, o professor, né, eles falam rápido, eles não colocam no slide, então às vezes era assim. Eu escrevia do jeito que eu entendia, até aparecer no slide, ia lá e corrigia. Isso foi no primeiro semestre, depois disso já deslanchou. Eu estava acostumada, mas, por exemplo, aula onde tinha muita química, eu tive que relembrar o que eu tinha de química, aprender todo o resto, que era muito difícil, e reaprender tudo em inglês. Foi bem complicado, mas deu tudo certo, graças a Deus. Na que eu coloquei as matérias que eu tive, são 8 matérias, indo para o mestrado. Parece mais de leve, né? Porque a gente está acostumado aí no Brasil a ter 10 matérias por semestre, mas tem muito trabalho, muita apresentação. E só mencionando algumas coisinhas que eu gostei aqui, por exemplo, Biomaterials foi muito legal, porque com o pessoal de medicina, cada aula era uma parte do corpo, então a gente via todas as cirurgias, entendia os equipamentos médicos usados antigamente até chegar agora, o porquê que mudou o tipo de equipamento, porque deu algum problema ou não, os tipos de materiais usados e o porquê disso. Drug and Gene Delivery foi bem legal, porque eu aprendi as questões de como medicamentos, a parte farmacêutica, né, como os medicamentos, eles agem dentro do corpo, o nível de absorção no corpo, dependendo da via de administração, então se é na veia, se é oral. Eu tive aula de neurotecnologia também, foi bem legal. Então, muita coisa aqui, e são aulas que eu escolhi, então não é eles não te dão um currículo certo, a gente que escolhe as aulas. E aqui, o meu diploma, que está todo em latim, tive que colocar no Google Tradutor para entender, mas graças a Deus eu recebi, e agora em maio eu tenho a minha formatura, a colação de grau. E aqui eu coloquei as considerações finais. Uma coisa que a gente escuta desde pequenininho, em todas, a Roxana já está rindo, em todas as aulas, no trabalho, gente, não existe pergunta errada. Eu pergunto tudo para todo mundo. É muito melhor você perguntar 1000 vezes alguma coisa, entender e fazer certo depois, do que ficar sem entender e começar a fazer as coisas erradas. Sempre pergunte tudo até você entender. Seja alguma atividade que você tem que fazer no trabalho, ou seja alguma coisa na faculdade, ou seja querer saber um pouco mais além das suas atividades para ter um conhecimento a mais. Estude línguas. Por favor, estudem línguas. Português, onde eu tô, assim, aqui em Massachusetts, é uma coisa muito importante também. Eles precisam de gente que fala português. Mas para qualquer trabalho, inglês e espanhol são fundamentais. Eu usei isso em peso desde o meu estágio. No meu estágio, eu fazia as coisas muita coisa que era atividade da minha chefe, da minha gerente, porque como ela estava muito cheia de coisa e ela via que eu tinha como fazer, por causa da língua, ela passava para mim. E isso me deu muito reconhecimento. Vá atrás do que quer. Não tenha medo de expressar seus objetivos. Então, eu começo dizendo que eu coloquei meu currículo debaixo do braço, me abriu uma grande porta e me levou longe, no trabalho, na faculdade, mas também dentro do trabalho. Muitos gerentes, assim, eu vou dizer da minha experiência, todos os gerentes, eu sempre deixei muito claro os meus objetivos. Então, mesmo estando em compras, eu falava, eu gostaria de ir para a fábrica. Então, eu consegui trabalhar com o pessoal da fábrica. Eu estava aqui, trabalhando na parte de diretas, eu também tinha umas conversas muito claras com a minha chefe. Gosto muito do que eu estou fazendo, mas meu objetivo é daqui 1, 2 anos estar trabalhando em parte de diretas.
E todos os gerentes sempre me ajudaram muito na questão de networking ou de me colocar em projetos que, por mais que fosse longe da minha área, me desenvolveriam coisas que eu precisaria para hoje, onde eu gostaria de estar. Então, gerenciamento de projetos, isso só surgiu para mim de oportunidade porque eu deixei isso bem claro com a minha chefe, que eu gostaria de passar para a parte de diretos, e gerenciamento de projetos é muito importante. Então, sempre vá atrás do que vocês quiserem. Quarto ponto, uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, mesmo se a posição não seja na área que você desejar, avalie a empresa. Avalie essa oportunidade de aprendizado, tudo que você pode aprender nessas posições que te forem oferecidas e as portas que podem se abrir. Então, network para mudança de área, por exemplo, no meu caso, eu fiz muito isso, ou entender melhor do que gosto, porque eu não tinha muita ideia do que eu queria realmente. Hoje eu tenho, mas hoje eu tenho porque eu conversei com muitas pessoas e quando eu tinha uma ideia de, eu gostaria de ir para tal área, aí eu conversava com a pessoa e eu via que não era bem o que eu estava pensando. E isso foi me ajudando a ir, por exclusão, chegar no entendimento do que eu gosto de fazer, que é a parte de qualidade e a parte regulatória. E hoje eu posso focar nisso. O penúltimo ponto aqui, acho que é penúltimo, procure sempre entender um pouco do trabalho de quem você interage na empresa. Isso é muito importante. Mostrar interesse em como as suas atividades impactam a deles quebra muitas barreiras e te dá uma visão do todo para novas perspectivas. Então, nos projetos, é o que eu falei, quebrar barreiras com outros departamentos. Antes eles viam, porque o pessoal está fazendo isso atrapalha o nosso dia a dia. Só que o pessoal do outro lado não sabia como que impactava eles, achava que estava ajudando fazendo do jeito que eles faziam. Quando tem uma conversa, quando os dois lados se entendem as atividades do dia a dia e como um impacta o outro, melhora os relacionamentos nas empresas, entre os departamentos, quebra muitas barreiras e também faz todo o processo fluir muito melhor. E com certeza te dá uma visão do todo. Então, quando você tem alguma ideia de melhoria de processo, você também vai saber... Eu tô um pouquinho distraída com a Roxana, eu quero saber o que está passando na sua cabeça, Roxana, você está rindo. Eu estou, na verdade, se podemos agora interagir, porque está também acabando o tempo, mas é que tudo que você está falando e o que você tem contado, e conclusões que você tem feito, e essas recomendações todas, são coisas que na última, essa semana e na semana retrasada, a gente, mas sobretudo essa semana, na segunda-feira eu cansei de falar, acho que quem esteja aqui de minhas turmas vai falar, mas ela está falando que a Roxana mandou para falar, né? Porque eu estou dando risada por isso, né? Então, uma coisa é professor falar, tá? E outra coisa é alguém ouvir de sua própria geração aquilo que nós tentamos que vocês, de alguma forma, aprendam ou simplesmente se atrevam a tentar, né? Então, é por isso que estou dando risada de alegria, não de nada. Não, eu sei, claro. Em concordância. Então, eu acho que os meus alunos tinham que estar ali, ao longo de toda a tua fala, ele deve ter identificado alguma coisa, aí eu fiquei, eles devem estar pensando que eu preparei a Nicole para esse negócio. Mas não. Não, nunca. Tá? Mandei a apresentação para ela ontem à noite. Você foi extremamente detalhista, eu agradeço infinitamente. Nós temos só até às 19 horas. Eu sei que alunos devem ter perguntas, se não estão declaradas aqui, porque deve estar todo mundo correndo. Eu queria, Nicole, se possível, que você deixasse teu e-mail para que, se você, claro, se dispõe, quem quiser conversar contigo em algum momento, possa te contactar e fazer aquelas perguntas que nunca são erradas, né? Sim. Então, se alguém tem alguma pergunta rápida, por favor, pode estar fazendo rapidinho, acho que dá para termos mais uns 5, 10 minutinhos. Se alguém tiver, senão a gente passa a enviar as perguntas para ti, tá bom? Na verdade... Roxana, eu vou fazer uma pergunta bem rápida. Como foi a aceitação do diploma Mackenzie, não na Brown, mas na Medtronic, enfim, nos Estados Unidos? Sim, isso é uma pergunta muito importante, porque eu já ouvi de muitos brasileiros que o nosso diploma não vale nada lá fora. Não é verdade. Nem olharam para o meu diploma direito, porque o importante era ter um diploma de engenharia e eu já tinha uma experiência de trabalho. Mas
Mackenzie é uma grande universidade. Eles viram isso depois quando, assim, eles viram meu diploma, que eu quero dizer, depois quando eu tinha mandado pelo sistema, né? Ninguém nunca me comentou nada, de verdade. Não comentaram nada, e eu sei que é uma faculdade muito grande e forte no Brasil. E eles sabem disso, né? Eles têm os seus meios de pesquisar, mas nunca me diminuíram por questão de diploma brasileiro. Nunca, nunca, nunca. Exatamente. É disso que você E eu fiz questão de mostrar a questão de 40% de alunos internacionais, porque aquela questão, gente, não é impossível. Não. É você realmente lutar para ter notas boas. Eu tinha um objetivo quando eu estava no Mackenzie. Eu falava, como eu quero fazer um mestrado fora, eu sei que eu tenho que ter uma média acima de 8, uma média final. E é engraçado que quando eu peguei meu diploma e eu vi que tinha média lá, minha média era 8,02. Falei, venci. Eu consegui. Eu consegui, sabe? Mas e foi realmente muito importante. Isso hoje tem que ter uma média boa. Hoje em dia, ter mestrado, ter doutorado no mundo desenvolvido não são mais graus acadêmicos, estritamente acadêmicos, tá? Empresas inovadoras e grandes empresas, eles empregam realmente quem tem mestrado e doutorado e entendem a importância da pessoa preparada por mestrado e doutorado. Então, no Brasil ainda, ele é visto como um grau acadêmico. Parece que você faz mestrado, doutorado, você só vai ser professor de universidade. E não é bem assim, o mundo não vê isso dessa forma. Tá? Eu costumo falar que hoje o grau acadêmico é o pós-doutorado, porque o doutorado nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar da Europa, tá? Em qualquer lugar do mundo desenvolvido, na verdade, são demonstração de habilidades e competências extraordinárias de alguma forma, diferentes, tá? Que diferenciam e que te colocam em outra posição. Nicole, muito obrigada. Você já deve ter percebido que o pessoal começou a sair, porque as aulas quase começam. Ah, sim, claro. Tá? E eu queria te agradecer mais uma vez. É um prazer enorme te rever, ouvir e lembrar das aulas com você. Claro. Tá? Aqueles 6, eu tenho tudo guardado, porque eu sou, não sei, eu não jogo nada fora, então não jogo essas coisas fora. E eu ainda vou te responder os 6, tá? Não, Oxana, deixa eu falar rapidinho. Tudo bem, o pessoal saiu. Obrigada também. Não, mas nessa aula, eu fui a única a entregar o vídeo em 3D. Aí eu falei, gente, eu mereço pelo menos um 8. A nota não era só dada por quem fazia a prática, também porque eu sei. Tá? Mas não estou me justificando nada, ele está lá. Tá? Quero por escrito. Mas, exato, vamos verificar. Mas é aí que está. Essa é a Nicole, né, Agostinho? É ela mesma. Tá? Nicole, eu gostaria... Ela fala, está certíssima. Olha, eu gostaria de aproveitar e conversar com você, assim, numa apresentação também, no ano que vem, no segundo semestre, exatamente dando continuidade, ver o desenvolvimento da tua carreira a partir de então. Vai ser emocionante. Já foi emocionante, eu acho que vai ser útil também para todos nós. Não, muito obrigada por terem me convidado, eu fiquei muito feliz. E a gente vai, você vem em maio, não vem em maio? Não vou mais esse ano, porque aconteceu... Ah, que pena. Aqui, mas depois eu posso até... Mas a gente vai conversar ainda, tá? Estamos entrando exatamente na etapa de QFD, de FME, e tudo aquilo que você mencionou lá. E vamos brincar com capa também, tá bom? Eu lembro até hoje, eu adorava. Tudo certo. Então, um grande abraço, Nicole. Parabéns para todos os alunos que entraram, porque acredito que tenham aproveitado. Obrigada por estarem aqui. Professor Agostinho e o Saulo, que são minhas, digamos assim, almas gêmeas nessa empreitada toda, tá? Muito obrigada e até a próxima, né, Agostinho? Sim, Nicole, a gente se mantém em contato. Obrigado pela sua participação, foi excelente. Não, claro, a gente sempre se fala também, vamos continuar. Muito bom. Gente, muito obrigada, bom dia. Bom dia. Boa noite. Tchau. Boa noite.